Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E Banrisul. O grande Banco do Sul. São 17 horas e 53 minutos e estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates que traz hoje a nossa vereadora, comandante Nádia. Eu tenho, me desculpe os demais, eu tenho que começar por ela, né? Por todas as razões do mundo. Faria o prazer tê-la aqui. Prazer de estar aqui contigo, com essa bancada aqui muito qualificada e te agradecer, E como plural, sempre. Né? E uma bancada plural. Bem plural, bem plural. Te agradecer Tem aí. neutros como eu e o nosso procurador-geral, Dalazen, Fabiano Dalazen. Tem outros apartidários. O nosso Nestor Rain é da Velha Arena. Não? Não. Ué, a Arena é nova, tá certo? Não, eu tenho posição Tá no política, Maitá, não, mas é eu não tenho ia dizer filiação Velho partidária. Olímpico, me enganei. Não. Da nova Arena. E o doutor Fabiano não é neutro, o doutor Fabiano E não é da Arena Fonte Cepa, tricolor. Não é da Arena Fonte Nova. Já estão se apresentando, deputado Edson Brum, o Nestor Rain, tricolor da o Cepa. nosso procurador-geral Fabiano Dalazen, nosso homenageado lá com o troféu Brasil Lispo Direto, lá em Carazinho, ele que é natural de lá e para nós isso redobra a qualidade do prêmio, né? Já vi que seus pais estarão lá. E a satisfação. Satisfação é nossa tê-lo como homenageado. Obrigado. Uma festa que o senhor já conhece, né? Uma festa lindíssima. Belíssima, belíssima. Uma exposição belíssima, né, da região ali. Também. Que a abertura da Expo Direto é uma potência. Boa noite, Paulo Sérgio. Deputado Marcel Van Hatten. Sabe como é que eu me sinto? Com essa troca de partido, apunhalado. Cara, imagina. Eu da Velha Arena. Valorizado. Da Velha Arena. Eu diria. Sabe por quê? Porque, na verdade, o que a gente está vendo sistematicamente todos os partidos tradicionais em Brasília é justamente uma traição aos princípios que fundaram esses partidos. E no PP, infelizmente, não é diferente. No Estado é uma coisa, mas em Brasília hoje é um partido absolutamente corrompido, o que além da escolha por afinidade ideológica me fez escolher pelo Partido Novo, porque sei que ali eu vou ter um ambiente bem mais tranquilo para poder defender as ideias do que dentro do PP nacional. Mas o que levou Aliás, afora isso? Afora, deve ter outras razões. Não, basicamente afora a isso. corrupção nacional. Não, é a afinidade com ideias, em primeiro lugar. O Partido Novo é um partido liberal, um partido que defende a menor interferência do Estado na vida das pessoas, menor burocracia. Tem gente no Partido Novo, eu gostei da liberalidade, porque tem gente que veio do PT e está no Partido Novo. Bom, tem gente que veio do PT, tem gente que veio de outros partidos que se curaram, digamos assim, né, que evoluíram. Não é só petista arrependido. Que evoluíram, mas tem que ter gente que evolui em todos os partidos, né, que se dá conta um dia que, senão por que vamos só pregar para convertidos? Eu sempre digo, inclusive nas palestras que eu dou, não adianta só falar para aqueles que concordam com a gente, é justamente na discordância que a gente vai fazer com que os nossos argumentos vençam e pessoas, inclusive petistas, possam passar ao ideário liberal e defendê-lo ainda com mais convicção por ver desde dentro como não dá certo. Assim como eu vi desde dentro no Partido Progressista Nacional, faço questão de fixar isso, que não tem como funcionar uma bancada daquele jeito como ela é conduzida pelo presidente nacional Ciro Nogueira. O senhor lamentou também quando o Bolsonaro saiu do PP. O Bolsonaro era mais uma dessas figuras na época que buscava fazer a diferença ali dentro. Não aceitou dinheiro, inclusive, que foi doado pelo Partido Progressista Nacional. Ele devolveu o dinheiro que veio da JBS e ele fez uma... Depositar na conta dele, espertamente. Né? Pois é, ele devolveu... Bom, enfim, é mais um exemplo de alguém que ali dentro não se sentiu à vontade. E é lamentável, porque tem muita gente boa também, né, no PP Nacional, mas o que a gente vê é que hoje Ciro Nogueira, o presidente nacional do Partido Progressista, inclusive investigado na Lava Jato, não tem a menor condição de ser tratado como uma pessoa ética. E como é que eu, que estou defendendo mais ética na política, vou estar concorrendo a deputado federal? De que forma o senhor liga o novo aos candidatos novos? Por exemplo, o Marquesan, que foi deputado estadual, federal, enfim, foi diretor do Banrisul, daqui a pouco vem para uma candidatura à Prefeitura de Porto Alegre, ganha como o novo. Né? Até que ponto esse novo do candidato se confunde com o novo do partido? O novo do partido, a diferença do novo do partido é que o partido realmente tem princípios muito claros, muito bem estabelecidos, que é diferente do que a gente viu, por exemplo, na campanha do Marquesan, que ele é inclusive no Partido Social Democrata. É um
candidato novo que trouxe uma proposta de renovação para a cidade, inclusive com um slogan, né? Novos tempos, como é que era? Enfim, para Porto Alegre, algo nesse sentido, e que tem um ideário diferente daquele do Partido Novo. Já o Partido Novo tem um ideário muito claro, liberal, de respeito às liberdades individuais e de menos intromissão do Estado na vida das pessoas. Valorização da segurança pública, em primeiro lugar, como prioridade do Estado. E talvez tão importante quanto é a questão da valorização do dinheiro público. Não se usa no Partido Novo dinheiro público para campanha eleitoral. À disposição aí, doutor Barroso. Não, uma curiosidade. Eu conversava com um amigo terça-feira, eu disse para ele, tu votarias no Bolsonaro? Eu disse, olha, Nestor, se não se apresentar alguém mais à direita, voto. se não se apresentar alguém melhor, assim, com propostas mais à direita, voto. Não, eu acho que o deputado Van Hatten explicou bem. É uma questão de sentir-se à vontade. E acho que o eleitor quer um pouquinho de coisas mais pragmáticas para as próximas nessas eleições aí. Alguém que faça a diferença real na vida dele. Eu vou dizer uma coisa, Nestor, não sei se tu concorda. Eu não sei se tu concorda. Eu acho que ele é mais importante o Partido Novo do que o Partido Novo para ele. Aqui no Rio Grande do Sul. Não tenha dúvida. Vai ser uma marca para o partido. Ele vai enfeitar o partido, não o partido enfeitá-lo. Para ele é até um desafio. É uma perda para o PP. É uma perda, porque para o Marcel, ele chega para fazer campanha no interior, num partido organizado como o PP, eu te pega pela mão, o vereador te leva aqui, te levo lá, do Partido Novo. Tudo isso fica algo numa outra esfera e com outro nível de organização. Então, vamos dizer assim, ele deu um passo corajoso, porque uma coisa é concorrer no partido estruturado, outra coisa é concorrer no partido em estruturação. Foi um ato de coragem e não foi vantagem para ele, pelo contrário, foi romper umas amarras e fazer um desafio para emancipar-se dessas ideias que ele não concorda, pelo menos na minha visão. Tem acho que talvez uma coisa que, de repente, eu possa divergir do posicionamento do deputado Marcel em sair de um partido para o Partido Novo, e ele tem bem justificado o que o levou a fazer isso. Eu prefiro, por exemplo, fazer oposição interna contra os corruptos. Eu, há 2 anos, na Convenção Nacional do PMDB, me manifestei e coloquei a posição, que não era só minha, mas manifestada por mim, que aqueles investigados e condenados tem que ser expulso do partido. Nós temos que começar a fazer isso também dentro dos partidos. Então, daqui a um pouquinho, nós vamos estar com 200 partidos no Brasil. Não, mas eu não discordo disso, Edson. Pelo contrário, eu acho louvável. O Partido Progressista, inclusive, passou por uma grande renovação, muita gente nova também concorrendo, se elegendo. E eu mesmo fiz muita oposição interna. Eu, na última Convenção Nacional do PP, somente eu e o vereador e o atual prefeito, Leonardo Pascoal, fomos contrários, mas votamos, fizemos questão de que se constasse em ato o nosso voto contrário. O Leonardo vai te acompanhar? Não, ele continua no PP. E é isso que eu queria dizer. É importante porque há muita gente que continua no PP e continua com todo o meu apoio dentro do PP para continuar a mudança que o PP precisa fazer internamente. Eu acho importantíssimo o que o Edson disse, porque é fundamental. O Novo não é nada assim. Ele é um partido que com certeza vai crescer nas próximas eleições, tem uma ascendente, mas sozinho não tem condições de mudar o quadro. É praticamente zero, né? Você pode crescer. E vai crescer bastante. Se crescer 100%, cresce pouco. Mas aqueles que estão em partidos tradicionais precisam continuar fazendo a mudança, como eu vinha fazendo. Aliás, estou há 15 anos no PP. Eu fui filiado ao PP desde os meus 17 anos de idade, permaneço, aliás, até o fim desse mandato de deputado estadual, fui vereador pelo PP, e ali pude, muitas vezes, fazer a minha batalha dentro da trincheira, como o Edson fazendo no PMDB. Importante essa fala do deputado Edson e do Marcel, né, de que a gente tem sim que procurar renovação. E eu acho que a renovação a gente faz dentro dos partidos. As pessoas, né, hoje os eleitores não querem saber de política. Se a gente vai à rua e a política não quer. Então, assim, a política importante. São nomes, e a gente vê cada vez mais nomes dando força às siglas. E eu acredito muito que os nomes, nossos nomes, outros nomes que virão, nomes que temos bons nomes nos vários partidos, vão fazer a grande transformação. Essa é a eleição que vem agora em outubro. Eu tenho quase que certeza que vamos ter uma renovação enorme. Em todos os níveis, porque as pessoas estão cansadas do mais do mesmo. Há necessidade de sim, Paulo, de fazermos uma mudança de
pessoas que queiram, que realmente entrem na política com ideais, né? Que tenham uma profissão, que não sejam só políticos e que pensem um pouco mais no coletivo e menos no Sabe como é que individual. eu entendo revolução? Ele sair do PP e ir para o Partido Novo como candidato ao governador. Imagina um Partido Novo candidato ao governo do Estado. Claro que o Matheus Bandeira já é candidato, não Sim, dá. sim. Mas imagina um lance, esse seria um lance realmente revolucionário e admirável. Esse seria um passo ousado, né? com chances. Né? Eu acho que nós vamos sofrer um problema muito grande e que só o início da campanha vai nos mostrar. A legislação federal, feita pelo atual Congresso Nacional, vai fazer, na minha opinião, e aí é a minha discordância com a vereadora Nádia, nós vamos renovar menos este ano do que renovamos há 4 anos atrás. Os deputados federais foram tão espertos, fizeram a legislação que encurtou o prazo de campanha de 90 para 45 dias. Nós vamos fazer convenções partidárias, levamos 5 a 6 dias para ter o CNPJ, até fazer o primeiro material e sair para a rua, falta 32, 33 dias, 35 dias para a campanha. E aí um candidato a deputado estadual, um candidato a deputado federal, ou um estadual que vai a federal, ele vai ter uma dificuldade de chegar no eleitor. O tempo é muito curto, por isso eu acho. E outra questão também que os deputados federais fizeram é concentrar, criar o fundo eleitoral. 1 bilhão e 800. E concentrar nos atuais deputados. Inclusive candidatos a deputado federal que queira concorrer a federal, vai ser a maior desigualdade da história desse país. Verdade. Maior desigualdade, não vai ter grana nenhuma, os partidos não vão concentrar nos atuais. Mas, deputado, isso nós falávamos, eu escrevi, e já debatemos aqui no programa. Isso. Já debatemos aqui no programa. Que aquilo que foi feito a título de uma reforma eleitoral que precisava ser feito, se reduziu a criação de um fundo, que vai ser bastante fiscalizado. Mas nós temos um outro fundo que a própria lei destina, digamos assim, à administração nacional dos partidos. E aí um problema, que é o fundo partidário, que também tem um valor considerável, e que a própria lei diz que os critérios de distribuição que precisam ser informados à Justiça Eleitoral são estipulados pelo órgão nacional, a executiva, a direção, ou seja, pelos caciques partidários que vão dizer feito para quem vai se dar dinheiro. É feito para não mudar. Então, claro, isso vai ter um impacto importante na eleição. Importante, é preciso que se saiba. E isso talvez, não ocorrendo a mudança que se espera, ou que pelo menos se aventa, isso pode ser uma das causas determinantes disso. Agora, claro, o que a gente tem que confiar, e aí pensa, somos otimistas. Eu acho que a própria mensagem do eleitor, a visão do eleitor a partir daqueles que vão se candidatar. Procurador Fabiano Dall'Azevedo, como é que se explica em São Paulo, nas pesquisas para o Senado, dos 3 com melhores resultados na pesquisa, está Eduardo Suplicy e Marta Suplicy. Como é que explica isso? Não, Isso é mudança? São os nomes conhecidos. São os nomes conhecidos. Pois é, por isso que não acredito como deputado, não acredito em mudança. A questão toda uma vez começando a campanha, ela é curta, o dinheiro é curto, se isso vai ser suficiente na reta de chegada. Eu tenho absoluta certeza hoje, Paulo Sérgio, isso, se você botar nessa pesquisa, qual é o índice em tese de abstenção que teria na eleição hoje? Você vai pegar um índice hoje de muitos eleitores dizendo o seguinte: eu não vou votar, eu vou votar branco, eu vou votar nulo. Essa é, digamos, hoje a partir do momento que começa a campanha, esse índice vai cair. Eu não acredito que nós tenhamos uma abstenção muito significativa. Até porque, diferentemente das outras eleições, o índice acho que deve se manter. E é isso que vai ali no final definir quem vai entrar. Então eu acho que nós temos uma esperança aí. O voto branco, o voto nulo e a abstenção favorece o safado. Porque o safado é aquele que busca dinheiro não sei de onde para fazer a campanha. Então ele precisa comprar menos, porque vai ter menos votos válidos. Então quem votar em branco, quem votar anular o voto, quem não for votar, ele está favorecendo exatamente esse dinheiro de corrupção, de caixa 2. Agora o deputado Brum disse uma coisa que põe o cimento e a argamassa no meu pessimismo, né? Que é a história da não mudança. Nós,
eu, Paulo Sérgio, pelo menos, que temos amigos comuns, já perdemos alguns amigos para o exterior. Estamos perdendo mais um ou dois que estão indo embora. As pessoas estão indo embora porque a gente vive aqui, nossos amigos estão aqui, a história está aqui, as pessoas estão indo embora por essa razão que o senhor falou. Não há esperança de melhora. Porque o Brasil, em meu juízo, precisa promover muitas mudanças, mas as instituições puxam as mudanças das pessoas e não o contrário. O Brasil precisa instituir um sistema parlamentar, o Brasil precisa encolher o número de partidos para 4 ou 5 partidos. Se a lógica é essa, e está correta, a análise do Bruno é mais do que correta. A análise é essa, do continuismo, que esperanças temos de mudança? Nenhuma, zero. Eu fui a um congresso de direito em Portugal, o congresso português disse assim, vocês não têm nenhuma chance, nenhuma chance, zero chance. Vocês não têm chance no presidencialismo de coalizão e vocês não têm chance no parlamentarismo. Porque não há nenhuma democracia que funcione com 34 partidos. Não existe nenhuma possibilidade de dar certo. É zero possibilidade. Então vocês vão continuar com esse inferno cotidiano que vocês têm lá. E o que diz agora o deputado Bruno foi mais um elemento para nós termos a convicção de que nada vai mudar, de que o pessimismo que eu tenho secundado, às vezes pelo Paulo Sérgio, de que realmente nada vai mudar e nós vamos prosseguir nessa mesma penúria. A falta de cláusula de barreira é o que faz com que os nossos partidos proliferem desse jeito e é um balcão de negócio. Aliás, o Supremo prestou mais esse desserviço à nação e o Judiciário, que é a bola da vez agora nos escândalos, recebe do Supremo Tribunal Federal toda a munição para a desmoralização do poder, com as atitudes do Gilmar Mendes, com um colegiado completamente destroçado, destruído por vaidades internas, e nós vemos desfilar na televisão aqueles impropérios, aquilo que é incomum para uma Suprema Corte de um país. Pois eu quero, depois da mensagem que eu vou apresentar agora, eu quero trazer um assunto que também veio do Supremo, que foi motivo de crítica aqui do MP do Rio Grande do Sul e do MP de todo o Brasil, que é a questão da mulher. A pretexto de proteger as crianças, né, vão transformar as mulheres grávidas e mães recentes em verdadeiras mulas do tráfico. O MP tem razão. Tem razão, claro, mas eu quero colocar isso depois que tu conheças as linguiças e salsichões da Castro. Tu que vai lá para a Zona Sul. Vegano. Eu sei que eu sou vegano. Tu passa ali sempre. Tu é vegano daqui para fora. Não, mas vou deixar a veganice de lado. Sempre leva as tuas linguiças e salsichões da Castro. Agora não precisa mais. Eu quando ia a Pelotas, eu passava lá e comprava sempre, né, senhora? Agora está na Rede Zafra. Não, é espetacular. Desde 1960, né? As linguiças e Castro estão aí, maravilhando a todos. E eu, há muitos e muitos anos, desde que apitava futebol, eu passava ali na avenida e comprava as minhas linguiças e o insumo dos porquinhos para essas salsichas aí é porquinhos no ar-condicionado e com música de qualidade. Sim, de Beethoven. E com brinquedos. Exatamente, por isso não ficar nervoso. Algumas baias, tem uma baia só com brinquedos. Visitei há poucos dias uma granja que produz isso com bem-estar animal. Tem brinquedinho para os porquinhos, né? É isso aí. Maravilha. Os porquinhos não gritam. Já o CREMES informa aos médicos que são do nosso interior do estado, que continua a campanha de atualização cadastral com o objetivo de facilitar a comunicação e integração do Conselho com os profissionais em atuação no nosso Rio Grande do Sul. Os contatos estão sendo mantidos por funcionários das delegacias seccionais do estado através de e-mails ou por telefone. Colabore. CREMERS, Estado de Alerta pela Saúde. Está dizendo aqui o Carlos Esteio, por favor, pergunte ao deputado Van Hatten. Não vou perguntar isso aqui. Isso eu não vou perguntar. Isso aí desqualifica a pergunta. Né? Não tem nada a ver, meu amigo. Nosso procurador da Lazen, hein? Não, só sobre o Partido Novo, eu queria ainda mencionar um último, desculpa, claro. Procurador, uma última, eles perguntaram se é mais importante para mim o Partido Novo, ou eu seria mais importante o Partido Novo. Eu, na verdade, quando fiz toda a análise e a decisão, realmente demorou, porque é uma decisão difícil. O Edson tem muitos anos de filiação no PMDB, muitos mais do que eu no PP, inclusive eu tenho quase 15 no PP. Mas quando eu decidi foi porque eu percebi que havia uma afinidade recíproca. Então não é uma coisa mais importante que a outra, até porque fui tão bem recebido no Novo e vejo tantas pessoas com alta qualidade ali também para ajudar a mudar o país, que eu me dei conta de que era realmente a melhor escolha para essas eleições. Então, só para concluir dessa forma, para dizer que eu não vejo assim que eu seja mais importante para o Novo ou vice-versa, eu vejo que todos que estão ali, muitos são voluntários, a maioria, aliás, toda a estrutura é voluntária do Partido Novo, não tem remuneração por trás, é de pessoas que estão querendo o bem do Brasil. Mas só olhando nos seus olhos eu percebo que quem parte com vontade de voltar, antes de partir,
Já tenho vontade de voltar. Olha aí, mas Quem é o autor dos versos? O nosso procurador da LASEM, a questão da decisão do Supremo foi absolutamente descompassada com as necessidades da sociedade. Está criando mais um fulcro de criminalidade nas bases sociais, né, onde é mais vulnerável e mais sensível a essas questões. Quer dizer, já se dá proteção aos menores, agora não se dá proteção às mulheres mães dos menores. É um absurdo. Concordo plenamente com o que o MP do Rio Grande do Sul fez. O que eu vejo ali em primeiro lugar, se usou o argumento da proteção à infância. O que é um argumento que não cabe nesse momento. Você não vai proteger a infância protegendo o crime cometido pela mãe daquela criança, muito pelo contrário. Quando no fundo o que se buscou ali são decisões, e é isso que eu coloco, são decisões que vêm numa esteira crescente que buscam, na verdade, resolver o problema carcerário desencarcerando. Essa é a realidade. Com o advento do tráfico de drogas incrementado, o que aconteceu é que a população feminina nos presídios cresceu exponencialmente, é verdade, porque elas passaram a também fazer a traficância em casa. É um crime que, num primeiro momento, não tem a violência ou grave ameaça, né? Embora com todo o malefício que cause, é o motor do homicídio, é o motor de tantos outros delitos, mas cresceu essa população carcerária. E o Estado, sem a condição de absorver, opta por uma solução mais simples. E a minha grande crítica a essa decisão do Supremo nós podemos discutir se eventualmente a Maria, a Joana, a Jussara, a Sandra, naquele caso, o delito não foi tão grave, a situação de saúde dela ou do filho recomenda, foi a primeira ou a segunda vez. Vamos examinar se ela deve ou não ficar em casa. Em que contexto se deu? Em que contexto? Agora, o que não posso é um habeas corpus de um caso que pode ter sido grave, mas aí você retira ele para todo o país, faz uma tábula rasa e diz o seguinte: em todo o país, aquela que for grávida ou então tiver filho de até 12 anos, que absurdo, vai para casa em prisão domiciliar, quando a gente sabe que não tem nenhum controle. Nós temos casos aí de tem famílias que os filhos não querem que a mãe vá para casa. Mas nós temos casos de mulheres aqui que assumiram verdadeiros assim, papéis de números 2, 3 ou número 1 em facções criminosas. Quer dizer, e que vão se valer de um artifício desses para... Então, diga-se de passagem, são mau exemplo os filhos. É evidente que são mais... Nós somos Supremo, só para trazer um... Então é uma decisão... Vai piorar agora, com a saída do Celso de Mello, vai piorar mais. Vai piorar. Então é uma decisão assim, absolutamente descompassada. Ontem, Paulo Sérgio, só para aproveitar o gancho, nós tivemos com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado Federal e com o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que é o encarregado pela Câmara e pelo Senado de fazer eles fizeram uma comissão mista, hoje como a segurança é pauta, principalmente pelo que aconteceu no Rio de Janeiro. O ministro Alexandre votou a favor dessa medida? Votou. E estão fazendo uma comissão... Então tem o posto de elevador que não tem o elevador? Para mudanças legislativas. Nós apresentamos 40 sugestões do Ministério Público Brasileiro. 40 sugestões a essa comissão. Comissões no sentido de desburocratizar a investigação, de retirar medidas protelatórias dos processos, de diminuir determinados benefícios injustificáveis. Hoje não tem cabimento, não tem explicação num país que tem 60 mil homicídios. Quem mata pega uma pena de 8 anos, cumpre 1/6 e volta à rua. Um ano e pouco. Isso não existe em lugar nenhum no mundo, só no Brasil. Então, tu tem que ter um mínimo de parâmetro para que não deslegitime. E nós apresentamos isso. Então, eu acho que a hora... A pauta está. O compromisso do presidente Rodrigo Maia era de estabelecer uma legislação que contemplasse um endurecimento. Espero que chegue ao final dessa forma. Extremamente importante. Lógico que não, né? E só para também aproveitando aqui, hoje, é um terceiro que eu quero ressaltar, eu fiquei muito feliz, deputado Edson, comandante Nádia. Algo que eu sempre... Eu tenho um DNA de promotor com atuação na área criminal. Hoje nós inauguramos um projeto piloto, junto com o Poder Judiciário, articulado pelo Ministério Público e Polícia Civil, aqui no Foro do Partenon, um projeto piloto de atendimento a vítimas de crimes de roubo.
Ou seja, a vítima geralmente ela é uma parte dentro do processo para prestar o depoimento. E o Estado não tem um apoio a ela. Ou seja, um projeto piloto que depois a gente pode replicar para todas as demais comarcas, que é aquelas vítimas que quiserem se inscreverem para ter um apoio psicológico, uma orientação jurídica, pedir os direitos que ela tem dentro do processo, sejam encaminhadas. Agora vamos provocar o Dalazen sobre as instituições funcionando. Executivo, judiciário, então isso assim, ó, eu digo assim, ó, é uma notícia boa que eu trago assim, ó, que é um projeto piloto, mas é um projeto piloto que você faz algo também no outro lado, porque aquela vítima muitas vezes está desamparada, não sabe. Agora tem um assunto aí altamente polêmico que é a descriminalização da droga. Até liberais são a favor dessa medida. Essa medida no mundo ela é muito polêmica. A Holanda agora já se queixa de que, tendo tomado esse caminho, eles estão tendo sérios problemas na sociedade para resolver essa questão. Mora na Holanda. Não, o Van Raff pode discorrer sobre isso com muito mais propriedade do que eu. Mas a Holanda se queixa... Mas só para terminar o meu raciocínio. Sim, claro. Que a Holanda já se queixa de ter tomado esse caminho. Mas no Brasil, que não constrói presídios, que sofre de problema de recursos, uma solução paliativa perigosa, mas menos perigosa do que está acontecendo aí, seria fazer algo para desentupir os presídios. Desentupir é uma expressão grosseira, mas para aliviar os presídios desse monte de gente que tem lá. Grosseira, mas adequada. Para colocar lá dentro pessoas que têm que estar lá. Porque tem juízes que têm pensamentos próximos de muitos de nós aqui da mesa. Diz assim, Nestor, tem que fazer uma escolha de Sofia. Me chega que tem um lugar no presídio, chega um estuprador, chega um cara que praticou um furto, e aí eu escolho o menos grave e o resto toco na rua. Eu não gostaria, eu acho que isso não funciona. Mais grave. Mas eu quero dizer o seguinte, eu elejo o mais grave, faço uma escolha. Bem, se nós estamos com esta situação, me parece que para o momento, e nós não vamos construir presídios em profusão, porque todo mundo se queixa de vai construir na cidade dos sujeitos, ele não quer, nós vamos ter que tomar alguma atitude aí nesse caminho, porque nós não vamos conseguir mais deter isso. E a outra questão é a fúria legiferante dos crimes hediondos. O sujeito mata um macaco prego, é crime inafiançável. E aí dá uma indignação popular com o fato, é crime hediondo. Aí quem aplica a lei se vê numa camisa de 7 varas, porque é o seguinte, ele tem que aplicar a friolenta da lei. Mas aí o sujeito estupra uma criança e mata, e aí o que foi dito aqui. Cumpre um sexto da pena, está solto. Então, quer dizer, o legislador do brasileiro é muito louco. Quer dizer, quando você elege alguns fatos da vida, como você tem que mensurar, tem que ter uma dosimetria da ofensa à sociedade, não está tendo isso. Os valores estão sendo invertidos. A corrupção não é um crime hediondo, embora ela gere efeitos hediondos. Agora, estuprar uma criança é um crime hediondo. Quem pratica corrupção nos entes públicos, para mim, um serial killer. Não tenha dúvida disso. É a matança generalizada. As pessoas estão morrendo nos hospitais, na insegurança das cidades. É hediondo o efeito. Hediondo é feito. Mas eu acho que o estuprador tem que ser canalizado mais fortemente do que o Eu vou voltar. Eu concordo integralmente com a questão da falta de proporcionalidade, muito bem lembrado pelo Procurador-Geral, hoje nas leis que são feitas em Brasília. É um absurdo e nós vemos realmente pouco apoio para quem é vítima da criminalidade e muito apoio para quem defende os tais direitos humanos dos bandidos, né? Direitos humanos, que é uma expressão tão bonita. Que não, agora pegaram esse negócio das mães. São pessoas que querem praticar violência contra a mulher. É evidente que todos têm direitos humanos, mas é evidente como se administra por conflito. Nem todos são humanos, né? Irmãos contra irmãos aqui no Brasil, é impressionante. O Supremo tem feito isso, tia. Impressionante. É que o Supremo já não cabe dentro de si mesmo, né? E não é um Supremo só, são 11 Supremos, né? Cada um deles tem uma... Ontem os Supremos brigaram porque... Os Supremos brigaram porque o ministro Gilmar Mendes criticou asperamente o ministro Barroso, que ele não sabia o que era um alvará de soltura, e fez críticas à atuação dele como juiz. E o Barroso respondeu para ele o seguinte, não troco mensagem com réus, não frequento palácios e não vivo de falar mal dos outros.
Foi perfeito, né? Pois é, mas você Mas não é imagine coisa que se um imagine, ainda colegiado que a de gente 11 vibre. Mas a ministros. resposta foi perfeita. Ótimo, mas... O Delazen conviveu uma vida inteira no colegiado. A como membro colega do partido. dele lá não respondeu, a Raquel Dodge. O equilíbrio entre a pessoa que julga em colegiado é necessário. As pessoas têm que se respeitar. Eles não se respeitam. Eu estive no estado do Indiana, nos Estados Unidos, faz 2 semanas, estive visitando lá. Estive com inclusive. quem? Oi, estive inclusive antes com Gary Nealman no Utah. Quem é que te apresentou? O nosso querido Paulo Um Sérgio jantar Pinto. na casa de quem? Na casa do seu Paulo Sérgio Pinto. Gary Muito Newman, pai do obrigado, David Gary Newman, Newman, dono nós da estivemos Azul, lá. que o Marcel foi. E David depois Niven? eu fui a Indiana. Do David Niven, aquele ator? Nealman. Não, esse não tem o tempo. David Niven. Todos são do meu tempo. Mas O Gary Alberto Newman. foi passado, futuro e presente. Gary Muito Newman. obrigado, foi excelente. Grande jornalista. Excelente anfitrião, também cônsul honorário do Brasil em Salt Lake City. Mas em Indiana eu estive visitando, então, primeiro que o prédio do governo tem todas as instituições no mesmo prédio, um dos poucos prédios estaduais que ainda tem executivo, judiciário e legislativo no mesmo prédio. E eu conversei com o ministro da Suprema Corte não brigam. de Indiana. Indiana tem Suprema Corte Suprema Corte estadual. Tá? Eles também têm Senado estadual. Princípio federativo, né? O ministro da Suprema Corte Estadual disse, nós temos 3 instâncias, que é a primeira, a segunda e a constitucional. Na primeira instância, tramitam por ano 1.400.000 processos, é muita coisa. Eu perguntei, quantos vão para a segunda instância? Na segunda instância, 3.500. Olha a diferença entre a primeira e a segunda. Disse e na Suprema Corte. E na Suprema Corte? Bom, na Suprema Corte, eles são protocolados 1.000 processos anualmente. Só que antes de nós julgarmos, há uma análise prévia para ver se o tema é, de fato, constitucional. Se for, passa. E Se aí não, são fica. 100 apenas por ano. Imagina Sonho numa de corte. consumo isso. Imagina a Corte Nacional do Brasil, não sei nem dizer quantos são os processos anuais, mas é um absurdo, 100 processos. É Não, quase as um pessoas que volume chegam ao Supremo são... Diário, deve ser mais de diário, se você quiser. Eu quero voltar numa questão aqui. Não, vocês não, deixa eu falar. Ó, começou, vamos acertar aqui, presta atenção. Começou o mês da mulher, né? Então, deixa eu falar. Vitimização também. Não, eu não gosto. Quer dizer... No dia 8 de março. Obrigada. Dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, que eu não admito. Dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Para mim, todos os dias Não, são é dos um Dia homens e Internacional das da mulheres, Mulher. né? Primeiro dizer pro Edson aqui, que ele me provocou, sem vitimização para mim não existe. Esse mimimi dessas mulheres aí enlouquecidas não existe. Nós temos aqui fortalecer as mulheres e essas mulheres terem ações afirmativas. É Bom, isso aí. já tinha cumprimentado o nosso doutor Delazen, quando eu ouvi a sua entrevista a respeito desse absurdo, né, do STF, que deve ter, sim, entendido que o Rio Grande do Sul como os outros estados, né? Nós aqui temos uma lei de execução penal, a LEP ali, que cuida desses detalhes já está previsto, nós já temos esse cuidado com as mulheres, com as crianças, por isso que temos presídios que são especializados e, por certo, o Ministério Público tem ido ali. Para mim, é um salvo-conduto para mulheres que se tornem cada vez mais traficantes. As mulheres estão no crime, vai ser um recrutamento de novas criminosas, com certeza. Serão mulas, e por Como certo, acontece com os menores. por certo que nós temos que o quê? Ver caso a caso, a especificidade daquilo que existe e não fazer, né, uma regra geral para todo mundo. Então, assim, fica aqui a minha posição, né? Sou procuradora especial da mulher na Câmara de Vereadores, não fui procurada a respeito desse assunto. Além disso, além de política da Brigada Militar por 28 anos e sabemos, sim, que crianças e mulheres estão sendo recrutadas. O que o STF fez foi um salvo-conduto para novos crimes e aumentar cada vez mais o tráfico, que a gente sabe que inicia com tráfico, mas o restante dos crimes que vem junto com ele que estão aí matando pessoas no dia a dia. Agora o Edson Blum. Eu queria citar um fato que aconteceu no Distrito Federal. O Ministério Público Federal indiciou por crime doloso um policial rodoviário federal. O que ele fez? O bandido mirou ele, PEC! Não saiu o tiro. PEC! Não saiu. Quando foi dar o terceiro, o cara matou ele. E o Ministério Público Federal indiciou o cara por crime Homicídio doloso. doloso.
porque foi desproporcional a reação do policial. Eu não entendo mais nada. Eu não entendo mais nada. Porque Não, isso é piada, né? Isso é piada. Não, tá. Eu não acredito nisso. Não, está no site deles. Eu não acredito. Não posso acreditar nisso. Está no site é inacreditável. deles. Ministério Público Federal do Distrito Federal. Então, Mas é uma instituição está livre dos tarados de todo gênero, né? Isso existe em todo lugar. então, isso é um negócio que daqui a pouquinho a Isso gente... existe em todo lugar. Eu acho que a gente tem que se preocupar bastante e logo, porque as universidades estão aí formando os novos juízes, novos promotores que farão essas análises. Mas o cara deve ter atirado ali no... eu não sei. Vai saber, né? Mas é que a questão toda pode ter. Eu não sei, eu vi a notícia, não li nem no site. É que às vezes tu tem a circunstância fática, é difícil tu comentar uma denúncia, um arquivamento, muitas vezes, sem ter o conteúdo. Não sei mesmo, deputado. Assim, de qual foi a circunstância. Na minha opinião, há uma proteção exagerada, entre aspas, com direitos humanos, não sei mais o quê, em detrimento da defesa de quem tenta fazer a segurança da sociedade. Mas eu vou dizer assim, eu tenho visto isso no dia a Mas dia. essa é uma notícia. Deixa eu lhe dizer assim, porque o policial não pode nem usar a farda para ir para casa. eu vou lhe dizer o seguinte, ó. Então é o seguinte, tu é policial, o sujeito te atira 2 vezes, cara... Não, mas aí a circunstância fática é evidente, e aí qualquer um teria. Não tem conversa. O que eu estou lhe dizendo é o seguinte, ó. É só buscar... Claro, mas é só buscar aqui no Rio Grande do Sul, é só ver o número de mortes que teve por policiais em serviço e ver o número de denúncias. É ínfimo, é ínfimo. A mesma coisa no Brasil. Eu não sei, por isso que é difícil tu falar em cima de um determinado fato, concreto. Uma circunstância como essa, que o cara puxa uma arma e não precisa nem tentar atirar. Qualquer um, como o policial tem o direito de legítima defesa. Na Venezuela, tem uma juíza laboral, trabalho, chamada Odete Austera. Tem um colega lá que é advogado. A mulher não exerce magistério na Venezuela. Então ela vai fazer palestras sobre questões e ela fala de golpe, que o Maduro não deu golpe, que deu golpe, etc. E não exerce o magistério. Você veja o drama de quem advoga naquele país. Então a gente espera que aqui no Brasil isso não aconteça, de ter a figura do juiz do trabalho militante. Porque o jurisdicionado fica perdido, que sabe que quando tiver um processo em determinado lugar, então, o seu processo vai para o beleléu. Esse é o problema. Ainda bem que estamos no Brasil. Vinho para todas as ocasiões. Passe na Vinhos do Mundo e garanta os melhores vinhos espumantes para brindar todos os momentos da sua vida. Na Vinhos do Mundo, você encontra mais de 1000 rótulos nacionais e importados. Vinhos do Mundo foi eleita a melhor loja de vinhos em 2017. Conheça as lojas da Cristóvão Colombo, 1493, Alípio César, 203 e Getúlio Vargas, 1135. Vinhos é na Vinhos do Mundo, Nestor Reich. Sim, senhor. Com o consórcio de imóveis da Unicred, você consegue o conforto que a sua vida pessoal e profissional merece. Cartas a partir de R$63 mil, com até 200 meses para pagar e possibilidade de ser contemplado por sorteio, lances livres ou mesmo fixos. Conquiste um espaço para o seu lar ou empresa sem juros na nossa Unicred. Saiba mais detalhes com seu gerente de relacionamento. Unicred, mais valor para você. E vamos agora ao quadro de saúde com o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Dornelli, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, e esse não vai para o Partido Novo, e presidente da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, ele que também é presidente da Bienal do Mercosul, meu querido amigo Dr. Gilberto Schwartzman. Fale, Gilberto. Boa noite, eu sou o professor Gilberto Schwartzman, sou especialista no tratamento do câncer. Pois o paciente com câncer deve confiar na ciência. Há milhares de cientistas trabalhando continuamente na busca de novos tratamentos. Eu vou dar um exemplo aos senhores. Por décadas, buscaram-se formas de utilizar o nosso sistema imunológico como um exército de combate contra o câncer. Faz sentido, não é mesmo? Se esse sistema foi feito para nos defender de agressões, por que não usá-lo contra o câncer? Pois os cientistas descobriram recentemente formas de ativar a reação do nosso sistema de defesa contra o câncer. Há várias pesquisas em andamento e novos medicamentos que fazem despertar o nosso sistema de defesa. Incrível, não? Discuta esse assunto com o seu médico. Decepção, viu, doutor Gilberto?
o nosso Nestor Reis estava esperando a sua equipe de trabalho aqui. E hoje veio o chefe da equipe. Exatamente. O Fiquei Dr. profundamente Gilberto consternado. Eu, com todo o maior respeito ao senhor, mas o senhor polui a imagem da TV. Não no sentido. As mulheres. Não no sentido as conhecimento, mulheres, mas as até mulheres. os homens admiram muito o Dr. Mas Gilberto. é um homem óbvio, elegante, um dos mais elegantes. Não, sem dúvida. Ele, o nosso chefe de cerimonial do Palácio Piratini, o Aristides. São extremamente elegantes. Eles são duas figuras. Não, eu não estou dizendo muito sobre esse assunto. elegantes. Eu estou dizendo que quando vem as médicas, a gente presta mais atenção na mensagem. Inclusive conheci a equipe. Não vou dizer. Paulo, eu não vou colocar. Carazinho, terra do Dr. Fabiano. Aliás, parabéns a ele. Cidade de um povo encantador. Eu fui contemplado faz alguns anos com o troféu gaúcho bombeador por lá. Aproveito para dizer que este pessoal que tem mandatos tem se autoprotegido na ânsia de se manter. Essa questão criando leis e benefícios como este da divisão. Não dá para generalizar, verbas. tem que dizer quem é quem. Jorge Luiz Goelzer, lá de Erechim. Não, quem são esses políticos que têm mandatos que se mantêm? Se protege. Agora mesmo, essa questão dos recursos para a campanha eleitoral está na cara. É evidente. E vão distribuir só para quem já tem mandato. E só federais. E só federais. Isso aí. É um absurdo. E quem quer ser candidato a qualquer um desses, menos ainda, né? Já vai ter que enfrentar o cara com mandato, que já é difícil. O cara que tem mandato tem a oportunidade de andar, de fazer um bom mandato linkado com a sua base. Né? E ainda vai enfrentar esse pessoal aí com recursos públicos, os deputados federais, que é um absurdo. A criação da disciplina referente ao golpe de 2016 nas universidades traduz o momento que vivemos, pobreza do povo e de cabeças pensantes. Marcelo Portes de Canoas. Isso aí é a infiltração da esquerda em todas as universidades, né? Essa disciplina do golpe é um absurdo total. Primeiro porque é uma mentira. Eu até dei entrevista hoje para um meio de comunicação, eles me perguntaram, eu disse, olha, se fosse com dinheiro privado, tudo bem, a pessoa quer fazer um curso de ilusionista, quer aprender a mentir, pode, paga com dinheiro dela, vai lá fazer. Agora, universidade pública promover isso, sabendo que o impeachment foi um processo constitucionalmente respaldado pelo próprio STF, com a presidente da República de então, Dilma Rousseff, sentada no Senado ao lado do presidente do Supremo Tribunal Federal, com milhões de brasileiros indo à rua, não só pedindo isso, como também comemorando depois. Como é que isso é um golpe? Com todo respeito, agora nós vamos ter uma universidade com a matemática afro. Explica. Matemática afro. Não é possível. Não, agora, e a comissão da verdade? Por onde anda a comissão da verdade? Vai ter uma matemática afro. Vocês têm notícia da comissão da verdade? Se criasse matemática quem foi... São coisas assim absurdas. Olha aqui, a Comissão da Verdade. O que aconteceu com a Comissão da Verdade? Quem foi que matou o Jango? Pois como falaram... O dinheiro, gastaram milhões com dinheiro público. Meia-verdade. A comissão não é da meia-verdade. É uma verdadeira palhaçada política e ideológica. Exatamente. O que aconteceu com a tal Comissão da Verdade. E que era para ir até a ditadura Vargas e ficou no que ficou, né? Isso é outra coisa impressionante, como gostam de enaltecer ditadores. Vargas hoje, para muita gente, parece ter sido o maior democrata da história do Brasil. Ditador, aliás, a Assembleia Legislativa esteve fechada aqui no Rio Grande do Sul durante o governo de Vargas. Saiu agora a biografia do Filinto Miller, que foi o homem da segurança. O homem da polícia política. Isso, e fizeram um pouco de parâmetros com o livro aquele da Ana Arendt sobre a organização do mal, né? E ele agiu sob ordens. E os crimes cometidos pelo Estado Novo foram crimes bárbaros, de tortura, de deportação. Ontem o Omar Ferri quase me matou aqui quando eu disse isso. Não, mas isso está documentado. Não, mas ele me atirou tudo que tinha na mão. Isso não é uma questão de opinião, entendeu? Não é verdade. Aliás, alguém disse muito bem, né? A opinião todo mundo tem uma, agora os fatos são só. A tortura nesses governos... Por falar nisso em tortura, eu queria apanhar, que eu sei se o senhor é fã dele, o General Mourão, que deu aquela entrevista que deu aqui, depois foi mídia nacional, depois deu entrevista para a Veja, inclusive com a foto do nosso cenário aqui, deu aquela palestra na Federação e protagonizou tudo que protagonizou. Ontem ele foi para a reserva e saiu elogiando o Brilhante Ustra, o coronel Brilhante Ustra, e dizendo que vai votar no Bolsonaro. Eu gostaria de ouvi-los a respeito disso. Vou começar com o nosso Procurador-Geral de Justiça. Eu acho que o voto dele, ele vota em quem ele... Não vou entrar nesse mérito da escolha, dele, é o direito dele, né? E, então, a questão de ele votar
é o cidadão, exerça o direito dele e também com a personalidade dele, quem ele puder influenciar também é legítimo nesse aspecto, né? Quanto à questão, eventualmente, de enaltecer ou não, a gente acaba entrando nessa dicotomia, né? Ou o céu ou o inferno. Então, é a lei da ação e da reação. Brilhante Ustra esteve aqui no programa 2 vezes quando era vivo. Você vai ter de um lado alguém que diga, olha, por ser chefe foi o torturador, foi o criminoso. Aí você, de outro lado, entra numa seara complicadíssima, dizendo, não, foi um herói. E aí nós entramos, às vezes, em questões que... Eu puxo ali, é a questão de você mudar o nome da Avenida Castelo Branco para Avenida da Legalidade. Não tem sentido, mas é o sabe? Sentido, por uma qual questão, é o sentido? Porque bem ou mal... Tem que trocar Getúlio Vargas também. Então, quer dizer... Sabe qual é o sentido, doutor Dalazenha? Pode permear... Sabe qual é o sentido disso, doutor Dalazenha? É criar uma comissão da verdade, cujas conclusões todos nós já sabíamos qual seria. É uma comissão com um objetivo só, com um direcionamento só e com um julgamento absolutamente previsível. E a questão do general Mourão tem também o seguinte, na verdade é uma reação àquilo que durante muitos anos foi feito contra o próprio Exército, que ainda é a instituição de maior credibilidade nacional, mas a esquerda fez e tentou o quanto pôde para denegrir e desconstruir a imagem do Exército. Então, isso é uma pelo reação... Fernando Henrique Cardoso. Pois é uma reação de quem... É a reação de quem que era neto de general, oprimido. Filho de general, acabou com os ministérios militares e desqualificou completamente só para não deixar, eu acho assim, e com todo o respeito ao Exército Brasileiro, não só meu, eu me filiaria a muitos. Quando você faz uma pesquisa, uma das instituições mais respeitadas do país quer dizer, se criasse são um as partido do Forças Exército Armadas. Brasileiro, o senhor se filiaria? Agora, não, o que eu quero te dizer é o seguinte, eu mantenho sempre a minha postura no sentido que a função do Exército é nos dar segurança. A função, quando chamado, como agora foi chamado numa necessidade, fazer intervenção pontual, mas a função do Exército não é governar. Bem, informação acadêmica, sabe, é isso? Advogado, eu sou contra qualquer... só para não deixar nenhum... Então, eu sou contrário a golpes. Não posso concordar com o golpe 64. Nem de direita, nem com o golpe de nem de direita, nem de esquerda, é isso aí. Nem Pinochet, nem... Mas quero dizer o seguinte, todos esses indignados com a tortura, que aconteceu em muitos casos e que deve ser repelida e reparada dentro de determinados parâmetros, eu quero dizer, todo aquele político ou pessoa que apoia o regime do Maduro é um fascista, é um nazista que me torturaria se pudesse. É verdade. Todo sujeito que apoia a Venezuela, na mão das pessoas da Venezuela, todos me torturariam, fariam comigo qualquer coisa. Concordo. A pessoa que apoia o regime venezuelano faria comigo a mesma tortura que fizeram em pessoas em regimes de outro naipe. que seriam os principais objetivos qualquer pessoa. Uma coisa que eu não entendo é por que esse pessoal que defende o sistema venezuelano não vai agora para as fronteiras para convencer os venezuelanos que estão atravessando para o Brasil da maravilha, que é o lado de lá, né? Exato. Que é a maravilha É um problemão para o Brasil. Quanto à questão do general Mourão aí, eu acho que assim, os valores dos militares, os valores que os militares têm, seja do Exército, das Forças Armadas, da Polícia Militar, que são a retidão das condutas, a ética, a moral, a disciplina e a hierarquia, cabem em todas as atividades. Eu não vejo problema, vejo que cabe em todas as atividades. Tanto que temos exemplos, os melhores exemplos escolares estão nos colégios militares. Por quê? Por conta daquela condução que se tem ali do que está faltando hoje. Do que está faltando hoje. As pessoas estão clamando por retorno aos valores morais. Hoje há uma inversão de valores que as pessoas cansaram. Nádia. Eu não sou pessimista, eu sou bem otimista. Entrei numa campanha sem dinheiro. E é assim que nós temos que fazer, dizer, não precisa fazer campanha com dinheiro, não devemos fazer campanha com dinheiro. Mas a senhora tem credibilidade na sua instituição e ela deu respaldo sobre isso. Porque eu tenho uma profissão aí que eu digo, o político não é profissão. Tem profissão, respeito e confiança dos seus. Essa é a verdade. Foi ali tem um histórico, né? Mas eu acho que essa questão que a Nádia colocou se define muito com a fragilidade da família hoje. Acho que esse é um grande problema. Nós temos a desestruturação familiar, ter levado para o alcoolismo, depois na iniciação na droga. E quem mantém essa violência, se nós pegarmos os índices do ano passado aqui no Rio Grande do Sul, 85% dos crimes tem a droga envolvido. Então tem muito da desestruturação familiar. E aí que falta o que a Nádia colocou. Eu acho que a família. Hierarquia, ninguém mais respeita ninguém.
Mas tem uma coisa que não é de fácil resposta. Por que é que os brasileiros, quando vão embora, saem daqui, vão viver nos Estados Unidos, em Portugal, se espalham um pouco. Lá ele se sujeita às regras. Como é que lá, a maioria pelo menos, são cidadãos que respeitam a cultura local, Respeitam a lei, respeitam as regras, não dirigem alcoolizados, não jogam Porque papel na se- rua, Liberalismo atende. aqui. Então, vou dizer assim, Impunidade não é sabe que a coisa uma lá é inclinação séria, do né? brasileiro Eu sei que a sacanagem. Acontece, não tem, as não dá instituições não funcionam. eu já Como diria isso que não as funciona, instituições não têm força muitas vezes. Sim, mas isso faz parte de um processo de desmoralização. Como é que esse mesmo brasileiro que aqui é taxado de mal educado, etc., como é que quando ele sai daqui ele entra nos eixos? É porque, é aquilo que falávamos no início do programa, tem que inverter essa lógica. O que vai puxar uma melhora do Brasil vai ser melhor as instituições. Nós vamos ter que adotar o regime parlamentar, nós vamos ter que ter menos partidos políticos, vamos ter que enxugar o Congresso. Um Senado que tem 80 senadores e 11 mil funcionários. Está de brincadeira. Vamos agora ao ponto final com FCDL e Gimo e FCDL. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que-Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Comandante Nádia, seu ponto final. Meu ponto final eu vou... Vereadora, comandante Nádia. Vereadora, comandante Nádia, né? Comandante ajuda? Eu acredito que sim, porque traz, né, na essência, de onde eu vim, né, a minha origem. E não a perdi, né? Assumi fardada, tomei posse fardada, em muitas solenidades vou fardada. Por quê? Porque minha origem é militar. E se estamos ali hoje... com tantos votos, né, 6.900 e poucos votos que recebi, foi pelo conceito. Eu queria criar um quadro aqui no programa para quem eu boto continente. Adorei isso, nós tínhamos que fazer. Mas a esquerda veio a... Não gostaram. Contra e mas tal. É a minoria. Estão fadadas. Não, esse chapéu já tem. Já tem. Meu ponto final. Contra porque tem medo. Meu ponto final vai exatamente na valorização. Não bata a continência. Vai na valorização das famílias e na valorização dos nossos militares, sejam das Forças Armadas, sejam das polícias militares, que estão aí diuturnamente fazendo a nossa proteção 24 horas. Inclusive, lancei uma campanha, a partidária não é da Nádia, um hashtag Obrigado, Brigada, para contrapor uma pesquisa que saiu do ex-deputado do PT, Marcos Rolim, que dizia que menos da metade dos gaúchos confiam na Brigada Militar. Seu Marcos Rolim e Companhia Limitada, os gaúchos confiam na Brigada Militar, porque ela tem 180 anos. E confiança... Você não confia nele. 180 anos não se faz de um dia para outro. Parabéns à nossa Brigada Militar. Deputado Edson, seu ponto final. Olha, a gente fala sobre as eleições, o pleito está chegando e é importante a gente valorizar o voto. Eu sou contra o voto branco, nulo, abstenção, porque favorece quem tem mais dinheiro nessa eleição. Mas pode ser uma pergunta, não? O direito da pessoa votar em branco? Sim, mas ele favorece quem tem dinheiro, o capital. O excesso de dinheiro numa campanha e neste momento, pela legislação que tem, vai ser dinheiro de caixa 2. Dinheiro que não sei se não é do tráfico, se é de sonegação, de algum lugar, porque ele não vai estar controlado e é isso que a gente presencia e acredito que possa acontecer na eleição. Por isso, valorize o seu voto, escolhendo os partidos que achar melhor, que simpatizar, ou mesmo votando, quem sabe, para federal num partido, governador no outro, deputado estadual no outro, presidente no outro. Mas tem que votar, gente. Não dá para deixar sem votar, na minha opinião. Quem não votar favorece aquele que tem capital para buscar a eleição. E nós só vamos mudar esse sistema com a Constituinte exclusiva. Enquanto os atuais federais fizerem a lei para si mesmo, não vai acontecer. Nestor Fernando, teu ponto final. Empresariar não é fácil. Não sabe que ele é Fernando? Né? Empresariar não é fácil. Nós não temos 10 empresas com 100 anos no Estado. E a Casa Luz de Camaquã foi fundada em 1948, imagine. E a dona Tereza, que tem mais de 86 anos, é uma casa de vestuário, de armarinhos, está lá aberta em Camaquã. Casa Luz é de vestuário? Casa Luz é de vestuário. Pô, eu já achei que era de e o seu Leonardo Stelma, e ela tinha também, e ela tinha ao lado uma casa de lãs. O seu Leonardo foi o esposo dela, já falecido.
e ela foi, o filho dela é meu amigo. Quando eu ia a Camaquã e ficava lá, quando jovem, eu ficava na casa dela, foi quase que uma mãe para mim nesse período de vida. Então, abraço a Casa Luz, aos colaboradores, porque não é fácil uma empresa estar aí no mercado há quase 69, 70 anos. É uma coisa grandiosa, e ela é uma senhora de mais de 85 anos trabalhando. Tereza Stelmach. Um grande abraço. Então, um abraço Tereza, muito carinhoso. Tenho muita gratidão por ela e pelo trabalho que ela faz. Muito bom. Deputado Marcel Van Hatten. Abraço também a dona Tereza, em primeiro lugar. Muito bonita história. É. Meu ponto final, como fui desde o início do programa. Tem parte com vontade de ficar antes de partir, Pois já tem vontade de voltar. Deixa eu dizer para todos os que estão assistindo, em primeiro lugar, que realmente tenho muito respeito à trajetória que eu mesmo tive dentro do PP, afinal de contas, eu sou filiado ao PP desde os 17 anos de idade, e que agora, com essa migração para o Partido Novo, que é um partido que não existia quando eu concorri na última eleição, acho que também é bom dizer isso, não existia esta alternativa quando eu concorri na eleição passada. Agora, dentro do Partido Novo, estou também buscando fazer o melhor para cumprir aquilo que disse o deputado Edson Brum. Se a gente acha que não tem condições os candidatos que estão aí, não é votando em branco que vamos resolver. Então é nos candidatando. Foi o que eu fiz. Eu achei que não tinha candidato à altura das minhas expectativas. Eu fui lá e eu me candidatei. E por 3 vezes concorri a deputado estadual. Fui vereador, fui 3 vezes candidato a deputado estadual. Na última fiquei na primeira suplência e assumi durante esse período. Então, quer dizer, não foi fácil chegar lá. E agora, de novo, pelo Partido Novo, também como pré-candidato a deputado federal, eu sei que não será fácil, porque a gente precisa fazer uma campanha no dia a dia. É a nossa história que justifica o nosso futuro. O Partido Novo, inclusive, tem processo seletivo, e até o dia 11 de março, agora eu também vou me inscrever para o processo seletivo, como qualquer outro filiado que queira concorrer nas eleições a deputado estadual ou federal do Partido Novo, pois o partido faz primeiro uma seleção dos candidatos para depois apresentá-los. Mas meu ponto final é, portanto, com muito respeito a todos aqueles que, junto comigo, fizeram uma trajetória bonita dentro do PP, e todos aqueles que querem continuar mudando a política, dizer que nosso país precisa realmente da participação de cada um. Pô, tá deixando as viúvas lá no PP, hein? Pô, terça-feira eu jantei com o pessoal do PP, pelo amor de Deus. Todos grandes amigos, a amizade segue da mesma forma. Mas não é da mesma forma do banco de talentos que foi feito pelo atual prefeito, né? Aí é com ele. É uma língua. O MBL tem alguma coisa a ver com o Partido Novo? Não, mas não é em sentido... Não diretamente. Não, peraí, eu só quero saber, o MBL tem alguma coisa a ver com o Partido Não, há Novo? afinidades de pessoas do Partido. Eu, por exemplo, aqui quando a gente começou os movimentos contra a Dilma e contra o PT, eu fui um dos iniciadores do movimento aqui, e ali nós fundamos o MBL. Então há muita gente dentro do MBL que é do Partido Novo, mas não necessariamente. Qual é o nome do líder principal do MBL? Kim Kataguiri? O Kim Kataguiri pulverizou o Roberto Requião no debate. Pulverizou. Devo dizer, não, muito preparado. Pulverizou. Essa é a palavra. Nosso Procurador-Geral de Justiça, Fabiano Dall'Azen, estará conosco domingo, sendo homenageado lá. O deputado Edson Brum já confirmou. Então, será um prazer estar com o meu amigo lá num momento tão importante. Já um abraço lá para o Neymani, que está nos assistindo lá, que organiza essa belíssima feira. Esse era o meu ponto final, dizer que realmente fico muito lisonjeado, muito honrado mesmo, envaidecido mesmo com a homenagem que me prestam na minha cidade. Vou cedo para Carazinho. Eu me emocionei quando vi que seus pais estão presentes. Não, lá. Com certeza. Tá lá meu pai, minha mãe e muitos amigos de Carazinho lá que a gente vai rever lá nessa belíssima festa. Parabéns. Eu já trouxe negócio aqui. militar. Olha aqui. Aqui, ó, eu trouxe, ó. Obrigado. Meu ponto final. Eu vou botar no carro. Todos, ó. Ó, o Dall'Azen ficou sem. Não, olha aqui, ó. Olha que linda essa foto final, hein? Um grande partidário da Brigada Militar. Eu sei. Já vou botar no carro. Meu partido é a Brigada Militar. 180 anos de vida, e já é uma existência essa da Brigada, né? Mas parabéns aos aniversariantes de hoje, o Luiz Ziegler de Jesus, o Sérgio Zukov, que é diretor do Barra Shopping, do Praia de Bela Shopping, Tatiana de Carvalho Denardi, o nosso Zé Carlos Denardi, da Romari, um grande beijo a ela, Carlos Alberto Schmidt de Azevedo, Osvino Toyer, presidente do Sindicato de Escolas, foi presidente do Sindicato de Escolas Particulares do Rio Grande do Sul, Norton Flores, publicitário, né? Se falou aqui, tu tens uma família inteira de publicitários, né, Edson Brum? E um abraço muito especial ao nosso Antônio Bandeira dos Pampas. Paulo Guimarães. Grande, Paulinho. Antônio Bandeira dos Pampas, hein? Aniversariando hoje
nosso E o colega. coronel, Se ele do tivesse Paraná. tempo e disposição, se ele Filho fosse o de trabalho Eloy no lugar da Guimarães. filha do Jefferson, não teria dado toda aquela celeuma. É verdade. Não, e foi cogitado. Sim? Chegou a ser sondado para ser ministro. Aí o Eloy Guimarães, não, meu filho, não. Tua trajetória aqui no Rio Grande do Sul não pode ir para Brasília. A Bianca se misture, A né? Bianca não deixou, a esposa dele, não deixou, não permitiu. E tu de não jeito nenhum. anunciasse- Aí ele estava com o pé que um leque para ir. E tu não anunciasse, não cumprimentasse a nossa embaixatriz do nosso clube co-irmão que joga dentro de 15 minutos. Embaixatriz não, No gigante da consuleza. Hã? Consuleza. Não, eu já Eu não sei coloquei quem é o pra cima. cônsul, Já mas aquela coloquei mulher pra do cima. cônsul é. Joga em 15 minutos o nosso querido co-irmão no estádio gigante da Beira-Rio, que é um belo estádio. Grande, Timão. Ah, tu já acha? Tu antigamente já era Não, aquela... nunca achei. Que era um circo, Eu não sou aquela das coisas de louco. miúdas. Eu não sou das Nem o viaduto é Mazeme miudagens. mais. Tu como que tá? Tu tá... Apesar Meu de- amigo, Isso é Tu mais virou apoio, né? Quase amor. não, mesa de bar vale tudo, mas eu Paulo acho Tu virou um Nestorzinho para Hein, Paulo Vitor, tá deve entrar fofo, nessa né? Tá lei. fofo? Não. Tá fofo, né? Não, tá fofo. Vai virar um gimmick. Paulo, eu vou fazer uma provocação aqui, Paulo. O problema da Arena do Grêmio é o nome. Começa com Arena, se fosse MDB. Já era do Grêmio. Boa. Mas é porque a Arena tá meio MDB de todos e não é de ninguém, né? Isso é bom, não tem em Brasília é outro. Mas também é bom, não tem dono. Claro. Ah, tem partido Nós que... queremos é continuar Agora, ganhando. a arena é boa porque não tem dono. Já o Partido Novo é o seu Amodeu. Não, o presidente e fundador é o João Amoedo. Amoedo, tá? Não é o dono. Não é o dono. Mas Presidente tem partido que o cara fundador. morreu. Aliás, era presidente, porque agora ele é pré-candidato à presidência da República Exatamente, é. e ele abriu mão da presidência porque o Novo uma não sucessão por permite isso, que né? a mesma pessoa seja presidente de partido e candidato. Então ele abriu mão da presidência e hoje o presidente nacional do Partido Novo é Moisés Jardim. Ah, perfeito, bem. então. Obrigado, doutor Edson Brum. Obrigado, nossa comandante Nádia. Esse lugar está reservado. É para Isso Nádia, mesmo. Quero voltar para Nádia, para Maria João, na para... semana do dia 8 eu volto Dia para falar 8. das mulheres. Ah, tá. Não Dia do 8 eu mimimi. estarei- Tá dia certo. 8 eu estarei com as mulheres produtoras rurais Mas lá. olha, que coisa e não me linda. toque na Expo Direto. Tem que ir lá, né? Pois é. Vereadora que ia ser deputado tem que conhecer lá. Eu estarei em Sinimbu, no Vale do Rio Pardo. No dia 8? No dia 8, mas no dia 4 estará onde? Em Carazinho. Aonde? Prestigiando Expo a maior Direto. festa do festa da agronegócio Pampa. promovido pela Pampa. Troféu Brasil Expo Direto. Brasil. Tive a honra Grande de- abraço ao nosso querido, homenageado, Ney Mânica. Um abraço ao Gilles Paul, a mãe dele está sendo operada neste momento aqui em Porto Alegre. Então, um abraço, sucesso, cirurgia corra da tua bem. mãe. Gilson, força aí, meu querido amigo aí. Obrigado, deputado Marcelo Van Hatten. Obrigado, meu querido amigo, Procurador-Geral de Justiça, Fabiano Delazen. Nós retornaremos amanhã com mais um Pampa Debate. Agora ficam as principais notícias da região sul. Hoje, com os nossos apresentadores locais aqui, a Vera Armando. Hoje ela tirou os vestidos azuis. Ela vinha com a série de vestidos azul e preto, azul e branco, sempre com tom azul. Agora ela boa vem com vizinhança que nós um temos. telha com preto. Ué. Tá? Ué. É telha, né? Isso ali, não? Sim. Mais uma cor bronze. Exatamente, exatamente. Obrigado, até amanhã. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E Banrisul. O grande banco do Sul.